Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa Unsere Familien, aqui nos estúdios da Vale TV, sobre a nossa história, a nossa cultura teuto-gaúcha, teuto-brasileira, com o apoio dos calçados Wirth de Dois Irmãos. Temos a alegria de ter conosco aqui Inácio Utzig, meu amigo, da cidade de Estância Velha, mas que natural de Joaneta, de Picada Café, vem nos contar um pouco sobre essa história de Joaneta, de Picada Café, da sua e de muitas outras famílias. Boa tarde. A história da Joaneta é assim, quando eu nasci, Joaneta pertencia a São Leopoldo. Depois veio em 55 Nova Petrópolis. Hoje pertence a Picada Café, um bairro, Joaneta é um bairro de Picada Café. Mas um bairro muito importante. Muito importante. Matriz fica lá, católica. Hoje tem indústria, não dá nem para comparar como antigamente era, né? Era uma colônia forte. Os colonos eram fortes, tinha bastante as famílias. Casas comerciais. Casas comerciais tinham três. Tinha o Kuhn, João Kuhn, Balduino Schmidt e João Sander Sobrinho, né? Aí esses eram os três comerciantes. Os três comerciantes que compravam, assim, feijão, principalmente feijão, banha e batata e galinha, e faziam varejo, levava isso tudo para cidades maiores. Para cidades maiores e traziam o que eles não tinham lá, como açúcar, café, o tecido, tudo era comprado porque as pessoas, as donas de casa, faziam a roupa. Elas mesmas costuravam com a máquina à mão, máquina de costura manual, faziam calça, camisa, tudo. Né? Então, essa roupa vinha de fora, o tecido vinha de Porto Alegre. Inácio, a gente sabe que a maioria eram colonos, eram camponeses, mas sim, assim, Joaneta também tinha pessoas de diversas áreas, não só na área do comércio, mas diversas profissões. Tinha a marcenaria, tinha os caras que faziam, os pedreiros, tinha assim, era a maioria, mas era colônia, não tinha nenhuma assim, uma indústria, nenhuma indústria, assim, praticamente. Só tinha uma marceria do Canício Knosch com o Roque, eles tinham serraria junto, né? E faziam até caixão para defunto. Quando alguém morria lá, eles tiravam a medida e faziam à noite o caixão. E isso é um detalhe interessante, Inácio, poucas pessoas sabem. Caixão não tinha ali para falecer o parente, a pessoa ia lá e escolhia. Não tinha funerária. O morto era medido. Sim. E aí depois o caixão fabricado. Fabricado. Simples, revestido com um tecido preto e dentro era branco, né? Eu até me lembro dos lugares um pouco mais altos, como Feliz Lembrança. O defunto, assim, depois do velório, era feito o velório na casa da pessoa e botado na carroça, puxado com o boi, até na frente da igreja. Isso eu via. Né? Sim, e na casa cheia, porque os parentes, os vizinhos... Os vizinhos... Servia-se comida. Servia comida, eles chamavam, olha, vem servir café, servia na mesa. Eles faziam cuca, linguiça tinha bastante, e faziam comida para os que vieram os parentes de fora no velório, né? Era assim. E Inácio, Joaneta, ali a região toda, né? A gente vai para Pinhal, Nova Harmonia, a gente tem muitas terras que não eram boas, muitas terras íngremes, muita pedra, isso também fez com que as famílias numerosas, o plantio, o solo também empobrecido, havia muita dificuldade para as famílias ali. Muita dificuldade, na base da enxada. Nós capinava assim, na enxada, assim, perto do rio, a várzea, nós tinha boi grande com arado, lavrava, mas onde não, quando era muito inclinado, né, a terra, era tudo na enxada. Sim, teus pais eram colonos. Colono e na enxada, nós tudo, 9 irmãos, ia na aula de manhã,
Mas depois ia junto na carroça, tudo para a roça junto. Sim, começava a trabalhar muito cedo. Muito cedo, mas não era serviço escravo. Era porque fazia o serviço pequeno e os menorzinhos ficavam na sombra, os outros já ajudavam a colher milho, botar no saco, fazer pasto. E o cavalo sempre nós tinha 2, 3 cavalos, né? Então a gente ia com o cavalo, às vezes era um lugar mais alto, enchia de pasto. E qualquer pasto ali que a gente tirava de milho ou de aveia, para tratar as vacas de noite, a gente botava tudo em cima do cavalo, amarrava com uma corda, um cavalo amarrado no outro ia para casa. Descarregava no paiol e subia de novo, um cavalo amarrado atrás e subia de volta para a roça. Mas antes passava na casinha do charque, onde tinha charque, linguiça e um pedaço de pão de milho na merenda. Enquanto eu subia, comia um pedaço de linguiça, ou charque, e um pão de milho. A vida era... Nós tinha comida, a gente tinha bastante, né? Dinheiro, às vezes, era escasso, porque dinheiro era pouco, né? Não se tinha tanto, mas se vivia muito bem. Também teve um episódio, vários momentos de dificuldades que fizeram com que muitas famílias saíssem dali. Foram. Emigrassem até para a Argentina, para as missões, Santa Catarina. Eles diziam assim, em die neue Kolonie, eles iam para terras novas. Itapiranga, que é Porto Novo. Isso, era Porto Novo. Outras das missões aqui, Porto Xavier, Alecrim, são terras que têm os nossos sobrenomes tudo para esses lados, espalhados. Parentes nossos da família Utzi e Heckler, são tudo por lá. Eles tudo migraram de Picada Café, foram para... Não podiam, as famílias eram enormes, 8, 10 filhos, 12 filhos. Então eles não podiam ficar na roça, eles tinham que sair. Não tinha. Sabe, Inácio, é a primeira vez que eu tive em Cerro Largo, em 2005, junto com um primo da minha avó, que era professor em Cerro Largo, professor Flávio Francisco Biger. Nós fomos ao interior e visitamos uma casa, e entre os primeiros arquivos que eu encontrei foi uma carta de uma familiar dos Hoffmann, que tinham ido eram de Joaneta, foram para Cerro Largo, né, e se comunicavam por cartas, a carta do ano de 1929, né, para ver como o ser humano ele sempre busca melhores condições. Sim. A imensa maioria, né, para si e para os seus. As pessoas querem estar bem. E no momento que a terra não está boa, a condição não está boa, a pessoa vai embora, vai para o mundo. Eu tenho uma história assim que o meu avô, em 1925, comprou um relógio de parede, que está até em casa, hoje eu mandei restaurar, tá? Porque a família da Picada Café, Marshall, se mudaram para Itapiranga. E na carroça, na viagem, estavam com medo de quebrar onde é os ponteiros, o mostrador. De um relógio que eles tinham, né? Relógio grande de parede. Ele era de porcelana. Com medo de quebrar aquilo, preferiram vender aqui. Já está há 95 anos a nossa família, 97 anos. Funcionando 100%. São histórias assim que, né? Mas aí, conta um pouquinho mais para nós. Aí como é que foi esse transporte do relógio? Essa história é muito legal. O meu avô, então, o pai, como era o mais velho dos rapazes, eram 12 na família, mas dos rapazes era o mais velho, o pai Antônio, foram lá a cavalo na Picada Café. O pai tinha 10 anos, nasceu em 1915, em 1925 comprou esse relógio. E o vô pegou ele e amarrou no peito dele, com umas cordas, botou ele em cima do cavalo e amarrou o relógio aqui, para não cair e não quebrar, claro, né? E o vô levou o cavalo na cordinha, o pai sentado em cima até a Joaneta de volta. Na Picada, que foi uma família morta. O comprador do relógio, o vô, levando o cavalo, com o filho em cima do cavalo. Amarrado com o relógio no peito. É uma história, né? Mas é isso que faz com que muitas dessas peças tenham um valor muito maior. Né? Olha o valor que tem para ti, para teu filho, para tua esposa, eu guardo tudo. Família. Eu tenho assim, vários relógios de parede, de bolso, rádios antigos, tudo eu guardo, a história, né? Essa família, meu avô, quando faleceu, o meu
tio não gostava daquilo, ia botar tudo fora e eu recolhi todas as fotos. Que dos bom, Wittmann, né? da Picada Café, Sim. várias fotos. Né? Nós aí, de longa data que eu estive com você copiando fotografias, visitando famílias em Sim. Picada Café, Sim. né, você tem bastante coisa, né? Porque não é só os Utsi, se você puder me dizer assim, uma meia dúzia de famílias da tua mãe, da tua avó paterna, da tua avó materna. Sim, era os Trockhort, o meu avô era João Regla e a esposa era Trockhort. Então a família é enorme dos Trockhort, né? Os Utsi também são família enorme, né? Os Heckler também eram tudo família. Até morreu essa semana uma senhora de Pinhal Schmidt, a mãe dela era 98 anos. Era prima irmã das últimas, eu acho que ficou por aqui. Né? Então as famílias eram assim, eles casaram tudo por ali com as mesmas pessoas. Então essas famílias Hoffmann, Chabarum, Finkler e tudo são ali, tudo eram conhecidos e Klauck e Dieter e Boren, essas famílias tudo moravam em Roda ali, né? É que também tem uma questão importante, Inácio, que muitas das famílias que saíram da região de Saarland, de Saarbrücken, Saarlouis, St. Wendel, Hasborn, né? Essas famílias elas vieram para cá, se estabeleceram em Dois Irmãos, Alto Feliz, Feliz e Picada Café. Joaneta, aquela região. Então, quando a gente busca a ancestralidade, por exemplo, dos meus, da família Kuhn, e que também a gente faz uma menção ao nosso amigo Dieter Loio, que pesquisa muitas dessas genealogias, que nos auxilia com isto, muitas delas também que eu descobri com ele. Eu também sou descendente de Trockhort, também sou aí Holz, aí de várias famílias Thome, né, que estão lá. Inácio, que você também possa assim, nos contar um pouco como era esta vida cotidiana das pessoas, das famílias, esse dia a dia, mas também muito ligado à igreja, muito ligado à comunidade. Joaneta é uma comunidade muito católica, então, muito claro, católica. Aqui nós estamos falando, nesse episódio, da igreja católica, dos padres, né, do quanto foi importante para aquela comunidade e a importância que a comunidade dava para a religião. O pai era muito incentivador assim do colégio, que nem as irmãs. Foi um estudo muito bom que nós tinha. Era o colégio das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, da Joaneta, né? O pai sabia que assim elas davam educação para nós e depois a aula em qualquer sentido era tudo de qualidade, né? E o pai sempre incentivava. Eu sei que quando nós carneávamos um porco, eu tinha que levar um assado grande, um para o padre e um para as irmãs, assim para estimular, para valorizar o trabalho deles, né? Eu que fui no colégio lá desde pequenininho, nas irmãs, assim nós tínhamos aula de música lá, eu aprendi a cantar no piano também, né? E fazer teatro, nós fazia teatro, era pequenininho, além de ser arteiro, mas eu fazia teatro. Eu apanhei muito de vara de marmelo. Pelas arterias. Porque pelas arterias. Eu fiz um dia uma arte. O colégio das irmãs ficava do lado da igreja e o salão paroquial do outro lado da igreja. Lá nós tínhamos aula, o quarto e quinto ano era lá. E a professora era uma juvenista, já para ser irmã, já usava assim, né? E ela vinha com os cadernos que elas corrigiam, assim, caligrafia, nós tínhamos que escrever bonito, ganhava nota, quem sabia escrever bonito. E ela vinha caminhando com aqueles, ela levava para o colégio, corrigia, 2 dias depois devolvia, dava nota. E eu fui amarrar o capim no trilho onde ela passava, a prof. Ela vinha caminhando e tropeçou e caiu. E eu antes dela cair, eu já me deitei na risada. Olha só, já me entreguei. E eu levei castigo muito grande. Domingo, o pai, depois da missa, foi no colégio perguntar como é que eu me comportava. O pai só agradeceu a irmã, muito obrigado. Cheguei em casa e a bala de marmelo pegava, porque eu aprontava, né? Tem uma que você me contou também, que estavam fazendo um enterro, e aí o punhado de terra que o padre... Isso, uma vizinha, era uma solteirona que faleceu, e os vizinhos tinham que fazer no cemitério, quando alguém falecia, tinha que cavar o buraco, né? Sabia a medida, né? Não sabia se era uma criança, era uma pessoa adulta, então eles faziam o tamanho do buraco. E o padre Roya, como era velhinho, ele não tinha, era a primeira
lembra-te que esse pó em pó tu has se tornar. Ele pegava a primeira passada e botava em cima do caixão, quando baixava o caixão. E eu e mais um irmão meu fizemos uma sacanagem. Enchemos já, deixamos a pá prontinha, enchemos de terra e deixamos uma pedra embaixo. E eu já cantava no coral, era pequenininho, já cantava no coral junto. Quando o padre foi dizer isso aqui, enterrou, baixou aquela pá, deu aquele estouro lá, pum, em cima do caixão. Eu botei a folha na frente e não consegui mais cantar. Mas é muita sacanagem, né? Aí tu te denunciou. Eu me denunciei. Já é sacanagem, ele te denunciou. Nós, e apanhou de novo. Nós tínhamos um senhor que fumava palheiro, chegava a ir para a missa. Ele, quando a missa começava, ele pegava esse palheiro grande e botava num buraco do lado da igreja. Nós sabíamos disso. E nós saímos, coroinha, quando era benção, no fim da missa, nós tínhamos que buscar a brasa. Nas irmãs, elas tinham fogão a lenha, a gente botava prazo para fazer a benção, aquela fumaça, né, com incenso, né. Nós pegava palito de fósforo, raspava um monte, abria o palheiro, botava o palito de fósforo dentro, aquela pólvora. E depois da missa nós já cuidava. Ele acendeu aquele palheiro daqui, levantou uma chama desse tamanho. Olha, Mas é para ter história para contar, não, bem criança. Não era, a gente não era doido, mas a gente era cheio de saúde, cheio de... E criatividade. Criatividade. Né? E o padre Miguel Roy, era um padre econômico. Ele controlava tudo, ele dava remédio para todas as pessoas, sabia para todas as doenças ele tinha um remédio. Tu podia perguntar o que tu queria, né? Então ele tinha criação de abelha, e da própria cera da abelha, justamente, aproveitava o mel da cera, ele fazia as velas. Ele tinha mandava fazer no funileiro, assim, que tu podia abrir, encher de cera com um pavio no meio, e fechava e deixava secar, a vela estava pronta. Feita com a cera da abelha, para economizar. Ele era assim. E nós ia lá nas irmãs buscar brasa, para fazer a bênção com incenso. E nós tínhamos que passar do lado das abelhas. Como o nosso paramento era vermelho, as abelhas se irritavam e vinham atrás de nós. E era sempre no fim da missa, nós corremos para dentro da sacristia cheio de abelha. E as abelhas e nós fazendo fumaça. Vá botar incenso lá dentro da brasa. E nós... Fazer muita fumaça. Eles achavam que tinha pegado fogo na sacristia, porque estava virado numa fumaça só. Eram as abelhas que vieram atrás de nós, né? Mas aí atrapalhou na missa. Mas o padre sempre fazia o sermão, depois da missa, quase no fim, ele falava um pouco, onde ele ia fazer as outras missas, ele dava assim. E aí, depois dessa aí, ele fazia a bênção. Então, rezava uma ladainha, umas orações que ele fazia. E nós aí era a bênção, com incenso, né? E nós ia buscar a brasa para fazer com incenso. E o padre era econômico, ele só botava um pouquinho de incenso, uma pedrinha para não gastar, porque isso vinha de fora, isso era comprado, né? Aquele dia vocês acabaram com isso. Não, o padre, quando virou as costas, eu enchi lá dentro. E o padre disse, o que é isso? Encheu de fumaça a igreja também ali, né? Nossa, era arteira. E um dia eu bati no chão, eu distraído, né? Porque tu tinha que balançar isso aqui para fazer fumaça, né? Com incenso. Bateu no chão e as brasas espalhou em cima de um tapete. E ele gritou, tu junta as brasas. E eu peguei com a mão e botei de volta. Nossa. Ver como era... É. Outra realidade, né? Outra realidade, mas o padre Miguel Roy, né, porque eu fui motorista dele até em 1900, ele sempre tinha um cavalo. Ele ia domingo, rezava na matriz, a missa, a primeira missa, depois ia numa capela, ou Jammertal, Nova Harmonia, Linha São Jacó, Picada Café ou Picada Holanda, era, né, as capelas. Então ele ia com alguém que vinha com um carro buscar ele depois da missa, e uma pessoa daquela comunidade pegava o cavalo e ia atrás com o cavalo. Porque isso demorava muito a cavalo até o Yamato. Ele foi na missa na Joaneta, alguém do Yamato ia lá, pegava o cavalo do padre e ia atrás para o Yamato. E segunda-feira ele dava doutrina de manhã, não tinha catequista, ele que dava catequese, doutrina, e antes do meio-dia ele vinha para casa a cavalo, né? Então alguém levava o cavalo no domingo e segunda-feira o padre voltava com o cavalo, né? E sempre pedia para não correr e judiar do animal. Ele era muito cuidadoso. Mas em 1970 ele ganhou dinheiro da Alemanha, comprou um Jeep 0 km aqui na Ford
E eu fui o primeiro motorista. Então, domingo de manhã já sabia. Depois da missa, levava ele no Yammertal, qualquer lugar, Nova Harmonia, Cada Café, Picado Holanda. E na segunda-feira, antes do meio-dia, eu ia buscar ele para almoçar em casa, né? Eu deixava o jipe lá e ia para casa. Porque ele dava aula, doutrina, que hoje é catequese, né, que eles chamam. E ele, enquanto ele ia, nós ia, por exemplo, para Nova Harmonia, ele olhava a roça e dizia para mim, olha, como está bonita a roça. Ele dizia assim, esse coitado de colono tem que trabalhar tudo na enxada, ele não tem... Tem que achar um lugar para botar o milho, para plantar de tanta pedra que tinha, né? Ele lamentava sempre, ele acompanhava os colonos, assim, ele falava assim que, coitados, que eles sofriam, né? E ele dizia para os alunos, por que, pais, vocês não compram biscoito para os filhos? Dão melado, que é saudável, que não faz mal. Ele dizia assim, tem que comer comida saudável, com pouco sal. Ele, na época, já dizia para as pessoas, qualquer coisa que tu precisava para a saúde, ele sabia. Ele tinha uma preocupação maior do que era de comum, assim, sim, de boa parte não. Eu participo. até dos religiosos. Até dos religiosos, sim. Mas a vida na colônia, assim, na época, foi assim, os mais velhos, os sapatos e as roupas tinham que servir depois para os que vinham depois, né? Para os mais novos. Fazia a primeira comunhão, fazia crisma. Às vezes na primeira comunhão que ganhava um calçado. E olha lá, já usava, ganhar o calçado do mais velho, que tinha que usar, né? Muitas das fotos que eu tenho, das antigas, sim, as crianças até a primeira comunhão de pé descalço sempre. Todo mundo caminhava de pé descalço, levava o chinelo ou o sapato perto da igreja, na joaneta da casa do padre Guido Stout. Ali tinha um córregozinho, tinha uns panos, as pessoas lavavam os pés e botavam o sapato. Depois ia na missa. Sim, para não gastar. Para não gastar. Eu sei de uma história que o Hugo Miller, lá de Tupandi, que era meu cliente, o velho, já falecido, pai do ex-prefeito Hélio Miller, ele me dizia, ele dizia assim, aqui um moço lá do Morro da Manteiga ganhou um chinelo novo, ele dizia assim, aqueles de courinho fechado. Ele me contando essa história. E aí o pai disse, mas é só para usar na missa. E esse moço foi na missa, com aquele chinelo novo. Quando ele saiu caminhando, ia embora, o velho gritou lá perto da igreja, o que eu te falei? A ligeira se abaixou, pegou o chinelo na mão. Puxa. Assim tinha que ser, antigamente. Como tinha economia, como as pessoas tinham que cuidar desse pouco dinheiro, e tudo era aproveitado. Dia de chuva, a mãe passava o dia inteiro remendando roupa. Fazia os remendos bonitos, um pedaço de roupa por baixo, né? E costurava e fazia, olha, para aproveitar tudo, né? Tudo era aproveitado. Teve um cidadão que me disse que ele ganhou o primeiro calçado na primeira comunhão, mas já era de um irmão mais velho, já era de um primo. Sim. Aí no outro dia ele foi jogar futebol com o calçado, no primeiro chute o calçado arrebentou, porque já era tão usado, já era tão, né, por diversos da família. Ressequido já de velho. Aí tu olha, hoje as pessoas, o consumismo, né? Que as pessoas dizem assim, eu já fui com essa roupa num lugar, eu não vou de novo. Olha só. Pois é. Eu conhecia gente que chegava a uma fatiota, durava 50 anos, só usava... A mesma fatiota. A mesma fatiota, só usava assim, a roupa social domingo para ir na missa e depois ia para casa, pendurava no armário. Era tudo controlado, tudo cuidado. Até o fósforo, os caras chegavam a partir no meio para aproveitar mais. Porque em domingo eles iam na missa, não queria levar o isqueiro junto, para não feder a roupa por causa da gasolina. Era feito uma gasolina para fazer funcionar, para acender o palheiro, né? Então eu comprava uma caixa de fósforo, mas partia o fósforo, o palito no meio para aproveitar dois. Sim, a economia era tudo controlado. Também porque as condições não tinham alternativa, não tinha nada. As coisas também não eram tão acessíveis. Não tinha. O colono que tinha porco, por exemplo, muito porco e gado, esse dava bem. Mas aquele que só tinha um pouco de banha, um pouco de ovos, só dava para comprar o básico. O café, arroz. Arroz muitos plantavam, mas a maioria arroz e açúcar, principalmente, que não tinha. E roupa, né? As coisas também não eram baratas na venda. Não eram baratas, não. Eles tinham, eu sei que o João Kuhn era um armazém forte, né?
Eu ia sempre lá a pé, dava um bilhetinho para mim, eu levava. Eu tenho um talão de notas do João Kuhn, sobrinho, de 1941. Tudo registrado. Ele escrevia a data, o nome da pessoa, e embaixo ele trouxe 5 dúzias de ovos, 5 Dutzend Eier, und hat so viel Schmalz, so viel Bohnen, feijão, banha, tudo que ele trazia, e embaixo que ele comprava, Zwen, café, tudo que ele comprava era descontado. Fazia conta. Esse eu guardo com recordação, né? Porque era acesso à tua família ali. Inácio, a gente está chegando na parte final, então gostaria que você deixasse aqui aos nossos telespectadores, depois de dividir tantas histórias, né, muitas delas muito engraçadas, não, é que acontecia, né? Né? Ou bem assim, humoradas, outras difíceis, mas estamos aí, né? Era uma realidade da época. Se você pudesse deixar aos nossos telespectadores a importância de a gente rememorar, de a gente lembrar, de a gente registrar essas histórias. Sim, recordar é viver, né? Então, a gente hoje às vezes se queixa das dificuldades, dos problemas, mas pensa numa época que ninguém era aposentado, os velhinhos. Os velhinhos, quando chegavam numa certa idade, eles iam para um canto lá que nem um móvel antigo. Hoje não. Hoje cada um, porque ele ganha o salário mínimo, eles são valorizados. Na época, ninguém ia, muitos teriam que ir para o hospital, mas eles não tinham dinheiro. Hoje, vão no posto de saúde e ganham remédio para diabetes, para pressão, para tudo, né? Para colesterol, tudo ganha remédio. Como as coisas melhoraram. Como as coisas melhoraram muito. Todo mundo tem automóvel. Na época, tudo faziam de a pé. Era judiado, né? Mas não tinha alternativa, né? Hoje nós estamos muito melhor, as pessoas se queixam. Sem motivo, muitas vezes. Eu olho assim, bah. Não tenho o que reclamar. Bem, Inácio, obrigado então, né, pela tua presença e obrigado também a todos que acompanham aqui o nosso programa Unsere Família na Vale TV. Continue nos acompanhando no canal 14 da NET e também na internet, no YouTube e no Facebook.